Vamos lá. Coragem. Características. Tomar cuidado. Isso aqui, ó, segredo de justiça, justiça gratuita, pedido liminar, é só para informar para o sistema. Teve um colega lá no Paraná que, mas eu pedi liminar aonde? Naquele botão lá. Não é no botão que você vai pedir, você vai pedir na petição. O que acontece em pedir liminar aqui? Vai direto, concluso para o juiz. Só para isso, é para o sistema saber. Por exemplo, segredo de justiça, você vai ter que fundamentar o teu segredo de justiça, por que está pedindo, e o juiz vai deferir ou não o segredo de justiça. Tá? Então, justiça gratuita, mesma coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui que não tem segredo de justiça, tem justiça gratuita, certo? E tem pedido liminar. Mas tudo isso, repito, fundamenta na petição. Não vai pedir por aqui, porque não é aqui que pede. Valor da causa, digito lá o valor da causa, bem grande, né, para ganhar dinheiro. E aqui aparece o gravar. Eu tenho que clicar no gravar. Correto? Aparece essa mensagem aqui, registro alterado com sucesso, sem esperar ela some. Tá? Quem for mais irritado pode clicar ali e fechar. Então, preenchi aqui a questão de se tem segredo de justiça, se tem justiça gratuita, se tem princípio de tutela. E mais, eu posso dizer, né, eu ando com dor nas costas, minha hérnia de disco, que eu quero prioridade do Estatuto do Idoso. Então, eu coloco aqui, Estatuto do Idoso, incluir, ele vai me colocar aqui no Estatuto, a prioridade como Estatuto do Idoso. Correto? Para que serve isso aqui? Os processos, por exemplo, com prioridade de tramitação, aparecem em destaque lá na tela do juiz. Aí o juiz, por lógica, vai ver primeiro os vermelhinhos lá, que são os processos que têm prioridade de tramitação. Correto? Ele vai aparecer em destaque para que o juiz dê mais atenção aos processos que têm segredo, que têm prioridade de tramitação. Tranquilo? Isso aqui é só informação. Aonde que dá problema no PJE? Em colar a petição. Isso aqui está complicado, sabe? Primeira coisa, eu entendo que não pode, isso aqui é contra a lei. Nós temos o artigo 154 do CPC, que diz que não existe forma, não existindo lei prevendo forma determinada para o ato pode ser feito de qualquer maneira. Então, o fato de exigir que se cole aqui, vai contra o dispositivo do 154 do CPC. Porém, utilizando as palavras da doutora Amélia, a vida é como ela é. Enquanto não se corrigir essa deficiência, não se mudar, não se de uma maneira mudar essa questão, a gente tem que usar o editor de textos aqui. Detalhe, aí o advogado, como todo brasileiro, tem uma grande criatividade, né? E acontece de tudo. Tem advogado que escreve lá, vida e anexo, e manda a petição como um PDF ali. Dá para fazer? A resolução que rege o PJE diz que tem que ser colocada aqui dentro. Existem precedentes que foi dada extinção do processo por inépcia inicial pelo 295 do CPC. Não que eu concorde, mas enquanto eu vou ficar discutindo se tinha que extinguir ou não extinguir, é melhor eu copiar aqui. Tá? Veja bem, ela já vem aqui, eu poderia utilizar essa ferramenta e fazer a minha petição aqui dentro. Sinceridade, não use. Nesse estágio que está aqui, dá mais problema do que solução. Porque já teve relato de advogado que colocou e na hora de mandar não tinha, ele mudou e não mudou, é uma série de confusões que aconteceram. A ideia é fazer o quê? Faça no seu editor de texto e traga para cá. E tente não mexer nesse editor de texto. Tá? Tente. Vou tentar mostrar como. Veja bem, isso aqui é uma questão delicada pelo seguinte, existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, mas dá para salvar em HTML. Todo mundo sabe o que é HTML? Coisa difícil, né? A gente sai do homem médio, né? Dá para converter para não sei o quê, salvar não sei aonde, fazer não sei o quê. A melhor analogia que eu achei para isso aqui, e eu procuro sugerir que se faça dessa maneira, aqui uma sugestão, cada um dentro do seu conhecimento de informática, dentro do que sabe, vai achar a melhor forma. A minha sugestão é considerar isso aqui uma máquina de escrever. Por quê? Porque eu acho o seguinte, por exemplo, na máquina de escrever lá, dava para inserir uma foto na máquina de escrever? Dá um comando na máquina de escrever que insira foto? Aqui também não dá.
Ele não aceita foto. Aquela bolinha do Word lá, sabe? Aquele marcador, pessoal mais novo, tem um marcador lá que se insere o marcador, quando tem um monte de coisa lá. Dá para colocar esse marcador na máquina de escrever? Então aqui também não dá. Aquele símbolo especial, não sei o quê, aquela fonte maravilhosa, dá para fazer na máquina de escrever? Aí alguém vai falar, não, mas tinha aquela máquina que trocava esfera, que daí você trocava a fonte. Não, vamos na máquina de escrever manual, não dá para fazer. Então a ideia é a seguinte, fazer a sua petição esteticamente simples. Como é que é uma sentença? Não é um texto assim, plano, sem firula? Aqui o advogado gosta, né? Eu, por exemplo, eu gosto de colar foto na petição, e tabela de comparativo de salário, e não sei o quê, e seta, e não sei o quê. Isso não vai nada aqui. Como é que eu faço, então? Vamos lá. Eu vou fazer minha petição, e aí uma sugestão, por favor. A minha sugestão é fazer o seguinte. Vamos ver se vai funcionar aqui. Uma vela. Já abre. A sugestão é fazer o texto da maneira mais simples possível. Só que, puxa vida, bem na hora o Word vai configurar aqui. É rapidinho. Por quê? Porque na prática, quando você cola a sua petição e dentro da sua petição tem algum caractere que esse editor de texto não aceita, ele dá erro. Só que ele não vai dizer para você, na linha 32, na coluna tal, tem um caracterzinho lá que não funciona. Ele vai dizer, não aceito. E você tem que garimpar o porquê que seu editor de texto não aceita a sua petição. O que eu fiz? Eu pequei pelo excesso. E fiz uma petição extremamente, graficamente simples. Tá? Veja só, primeira questão, acontece direto no Paraná. Todo mundo ainda no processo eletrônico coloca aquele espação lá, né? 10 espaços, não tinha que ter? Para que serve aquele 10 espaços lá? Para dar o despacho, para colocar etiqueta, para não sei... E você vai lá no processo, e está lá o espaço ainda, mas ninguém vai colocar etiqueta aqui, não dá, entende? Ninguém vai dar despacho aqui, vai botar o carimbo, não dá. Então, aquele espaço, você vê, a gente continua fazendo, né? Virou manual, na faculdade, eu fui no núcleo de prática jurídica, eles continuam ensinando na faculdade a deixar o espaço. Tá? Então, eu fiz aqui sem o espaço, não precisa. E olha só, ele aceita tudo, mas eu pequei pelo excesso, eu não coloquei nem parágrafo. Dá para colocar parágrafo? Dá. Só que vai depender do quê? Da versão do Word que você usa, se você usa BR Office, LibreOffice, não sei o que Office, se você... Então não tem como criar uma regra. Para evitar falar, faça assim, faça assado, eu fiz um texto extremamente simples graficamente. E aí vai. O que acontece? Tem alguns tribunais que dizem que a jurisprudência tem que ser colocada como um anexo. Precisa? Não. Por que eles dão essa informação, inclusive lá no Paraná? Porque quando o advogado vai lá onde ele copia a jurisprudência, ele vai copiar aquilo lá. Como que ele copia? Sabe Deus, né? Pode vir como uma foto, aí não aceita. Pode vir com dentro da tua jurisprudência, pode ter um caractere especial aqui que esse editor de texto não aceita. Aí ele vai dar erro. Aí você não sabe o que está acontecendo. É isso aqui. Basta tomar cuidado de não ter nenhum tipo de problema. Então está aqui a petição, tranquilo. O que eu faço? Seleciono tudo isso aqui. Deixa eu ver se é Ctrl T ou Ctrl A. Ctrl T e copio para a transferência. Ctrl C e volto lá para o PJE. Certo? Volto no PJE e faço o seguinte. Apago essa petição aqui, que tem, tá? Como? Clico no A aqui, Clico no A, seleciona tudo e apago. E faço o seguinte, a maneira que menos dá erro é utilizando essa funcionalidade aqui, copiar colando do Word. Eu clico em copiar colando do Word e aqui eu dou Ctrl V. Ctrl V. Inserir. Olha lá. Ficou feia.
Ó, comparado às coisas que a gente vê aí, que o troço vem aqui, outro lá, vem não sei o quê, ela não fica tão feia assim, né? É uma sentença de juiz, não é? Sentença do juiz não segue esse padrão? Aqui a gente tem a sentença do juiz. O que dá para fazer aqui? Posso apagar, posso digitar, posso completar aqui? Posso, mas não faça. Evite, porque já existe uma série de relatos e de problemas que aconteceram dentro desse diretor de texto. A minha sugestão é, faça a sua petição no Word lá, ou no PR Office, tá? Graficamente simples, tome cuidado de não inserir, vou chamar de firula, né, maneira só de falar, coisas, recursos avançados do Word, tabela dinâmica, não sei o que, cheio de hiperlink, não sei das quantas, e cole aqui e tente não mexer, para evitar problema. Então essa é a maneira que menos dá problema. Se alguém quiser mexer aqui, o sistema aceita, mas tem muito relato de problema. Tranquilo? Outra forma que tem é fazer o quê? Que o pessoal usa, bastante gente recomenda, salvar em HTML. Todo Word tem uma função lá que exporta o arquivo para HTML, tal. Aí demanda um pouquinho mais de conhecimento informático. Eu acho que desse jeito aqui, na fase que nós estamos, resolve o nosso problema, tá? Então, a doutora Ana Amélia fala a vida como ela é, eu prefiro falar o seguinte, sobrevivendo no processo eletrônico, né? Então, assim nós vamos sobreviver até que isso seja corrigido e o será. Então, juntei minha petição, detalhe, nós estamos dando um exemplo inicial, mas todas as minhas petições devem ser coladas ou feitas dentro desse editor de texto, tá? Então, vou fazer quesitos de perícia. Coloco aqui quesitos de perícia, todas as funções, recurso ordinário, depois a gente vai ver aqui, tá? O que eu faço? Juntei minha petição, estamos dando o exemplo inicial, vou vir aqui e incluir anexos. Incluir anexos, deixa ele carregar aqui, essa aqui. Hã? Daqui, desceu. Hã? Desculpa. Ah, não, sim. Não, é que eu não estava descendo aqui, não tinha carregado a paginazinha. E o que eu fiz aqui? Propositadamente, né? Eu voltei sem querer, claro. Perdi tudo que eu fiz? Não. O que eu faço? Processo não protocolado. Não protocolado. O que acontece aqui? Alguém sabe me explicar o que é isso? É para isso que precisa a vela, tá? Porque ninguém consegue explicar o que aconteceu aqui, foi um erro do TRT. O que você tem que fazer? Sai do carro e entra de novo no carro. Então, o que você faz? TRT 9 novamente, por isso que eu gosto de fazer assim, porque vocês veem a vida como ela é. Isso vai acontecer com vocês também. O que você faz? Sai, entra de novo. Entra de novo, acessa com o certificado digital, legozinho aqui para não esquecer, dá para salvar sempre. E entra novamente aqui. Vamos. Onde que eu tenho aqui? Processo não protocolado. Certo? Eu tenho um monte aqui de exemplo que eu vou dando e paro na metade. Eu sei que o último que eu tenho lá, é a empresa do vulgo Neymar. Clico no Bob Esponja e continuo de onde eu parei. Eu não perco tudo que eu fiz no meu serviço inicial. Imagina se tivesse começado tudo de novo, né? Vocês iam me matar, tá? Onde é que a gente parou? Em anexar a petição, né? Ele salva por aba, né? Então, como o salvar a petição eu não fiz, eu vou ter que clicar aqui novamente, apagar o Word da vida aqui, Ctrl V, inserir e continuo. Deixa eu baixar o Lego aqui. Incluir anexos. E aqui eu jogo, tem que ser um por um. O que acontece? Eu posso juntar quantos documentos eu quiser.
mas cada documento não pode ter um tamanho maior que 1,5 MB, certo? É muito, é pouco? Quantas folhas cabe de convenção coletiva de trabalho em 1,5 MB? Umas 80, mais ou menos. Como é que cabe 80? Basta ter um equipamento correto, um scanner profissional. Por que eu digo isso? Qual que é o maior problema que se tem para escanear? É tentar usar multifuncional. Porque a multifuncional é para uso doméstico. Isso aqui é uso profissional. Eu tenho que ter um equipamento. Dependendo de como você usa multifuncional, você escaneia uma folha, dá 3 MB. Aí você não consegue peticionar. Se você usar uma multifuncional, você vai ter problema. Infelizmente, nesse estágio, o advogado vai ter que investir num equipamento de scanner. Certo? Eu sei que a OAB tem convênios com revendedores de scanners para pegar o preço mais barato. Certo? Sugestão, compre um scanner. Porque se você for lá, pense, né? Tem um processo com um monte de documento. Uma pilha de documento. Aí eu aperto o botão na multifuncional, ela fica daí um lado. Aí eu viro a folha. Outro lado. Vai demorar 6 meses para escanear o processo. Tá? A hora que você for entrar com a ação, já deu a bienal já. Você escaneou. Infelizmente, você tem que usar. E além disso, o tamanho dos arquivos gerados pela multifuncional são eternamente maiores do que os de um scanner profissional. Um exemplo, dá mais ou menos entre 50 e 80 páginas em 1,5 MB utilizando um scanner profissional. No multifuncional, às vezes, você não consegue colocar uma. Beleza? Então, vamos lá. Adicionar documento, como é que eu faço? Adicionar, e eu vou no diretório que eu estou salvando meus documentos. Eu criei um teste aqui. Sugestão que eu dou é fazer dessa maneira aqui, ó. Eu numero os documentos. Por quê? Para saber a sequência que eu tenho que juntar. Tá? Porque senão, pensem, eu tenho 50 documentos aqui. Qual que eu juntei, qual que eu não juntei? Chega uma hora que você não sabe mais nem se é dia ou se é noite. Então, a sugestão é numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você sabe quais documentos que você vai juntar. Faltou algum? Basta saber contar. 1, 2, 3, 4, 8. Opa, faltou. Então, volta lá e junta o documento que faltou. Correto? Então, vamos lá. Tenho no meu exemplo a inicial, que a gente usou para colar, e tenho aqui meus documentos, né? Ó, procuração. Seleciono, abrir. Ele vai mandar aqui, ó, enviado. Eu escolho procuração. Tá? E digito a descrição. Procuração. Ó, vou colocar aqui sem acento, sem nada, só para... E clico no incluir. Quando eu clicar em incluir, ele vai jogando para baixo. Eu já juntei no processo? Não. Eu ainda não distribuí um processo, certo? Eu vou só juntando documento por documento, certo? Tomar cuidado, porque é um documento em PDF. Não tentem juntar outro formato que o sistema não vai aceitar. Então, aqui eu tenho já o documento de procuração. Eu posso ir adicionando quantos documentos eu quiser. Vou dar meu exemplo aqui, até para a gente não se alongar. Por que não está carregando o assinador aqui? Porque eu posso juntar todos os documentos que eu quiser. Tá? Detalhe, cada vez eu vou ter que fazer esse procedimento um por um. A ideia é que com o tempo você selecione todos os seus documentos, ele traga de uma vez só. Assim já é lá no Projude do Paraná, a gente conseguiu fazer isso. Você vai uma vez só, traz tudo aqui, não precisa ficar um por um. Beleza? Veja bem, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Veja só, o que eu vou acabar fazendo? Eu não vou assinar ele aqui, até porque está carregando o assinador, eu teria que parar para ver o que está acontecendo nesse computador aqui, que ele não carregou o assinador, que o legozinho não apareceu e não carregou, certo? A sugestão é pegar e carregar aqui, vai aparecer assinar digitalmente. Assinem aqui, certo? Você pode usar ou gravar, é o que eu vou fazer agora. Eu gravo e assino num outro momento. Eu sempre oriento a assinar aqui para seguir um procedimento, fazer sempre da mesma maneira, porque para você evitar
errar. Um dia eu faço um jeito, outro dia eu faço de outro. Tente criar um procedimento. Eu recomendo clicar aqui nesse botão que não carregou e assinar agora, correto? Vou clicar em gravar e assinar depois que eu consigo mostrar outra funcionalidade. Ó, registro modificado com sucesso, eu fecho. E continuo. Tranquilo juntar as petições? Sinceridade, você pode fazer de alguma outra maneira possível. Pode. Tente fazer essa lógica dessa maneira que você vai evitar problema, correto? Próxima aba, informações da Justiça do Trabalho. Também para estatística, né? Eles querem saber onde é que foi a prestação de serviço para fazer eventuais campanhas em relação às localidades e o tipo de demanda que acontece. Então, por exemplo, sem levar em consideração competência, né? Vamos pegar aqui o Amapá, o município de Cutias, apareceu aqui do lado. Só me falta o glamour aqui agora no final, a vela apagou aqui. Vamos voltar aqui e tentar fazer de novo. Tá? Escolhe atividade econômica. Escolhe, por exemplo, comércio varejista. Espera carregar um negócio aqui que está. Gravar. Isso aqui serve só para estatística, correto? Veja bem. Deixa eu só carregar aqui. Registro com sucesso. O que eu faço aqui? Só minimizar e maximizar isso aqui que ele some aquela. Não sumiu. O que eu tenho aqui quando eu clico na aba processo? Um resumo de tudo que eu fiz. Então é um processo em Ponta Grossa, valor da causa, os assuntos que eu escolhi, eu representado por eu mesmo contra o Neymar, os documentos que eu mandei, certo? Esse não validado aqui, não se preocupe, na hora que você for mandar ele vai funcionar, certo? Se eu quiser ver o documento, eu clico aqui no Bob Esponja, vejo a petição inicial, clico aqui nesse documento e vejo a procuração, e eu posso a qualquer momento voltar aqui, ó, por exemplo, no anexar petição e documento, e juntar um novo documento. Ah, esqueci do lerite, né? Vem aqui, anexo, vou conferindo. A hora que você conferir que tiver tudo certo, os assuntos, as características, etc., você clica em protocolar, tá? Detalhe, faltou uma coisa aqui, que eu cliquei em gravar, mas eu não assinei o documento, correto? Aonde que eu posso saber se eu assinei o documento ou não? Eu tenho aqui, ó, um cadeadinho, ó, tá vendo? E o cadeadinho está aberto. Significa o quê? Que não está assinado. Veja bem, tomar cuidado, porque essa opção do gravar, que nem eu usei aqui, ela tem a mesma opção no momento de juntar a contestação, a gente vai ver na sequência aqui. Só que às vezes você grava e esquece de assinar. Está protocolado? Não. Tem gente perdendo prazo por causa disso. Tá? Então tomar cuidado. Aqui, ó, se eu clicasse em protocolar, ele não ia deixar eu protocolar, porque o documento não está assinado. Vamos tentar assinar aqui, ver se o computador vai deixar eu assinar. O assinar é muito simples, ele vai pedir a tua senha, só isso, tá? Vai pedir a tua senha PIN e você vai digitar a senha PIN, certo? Ó, assinar digitalmente. Olha lá, tá vendo o café? Não é para tomar café. Clica lá, digita a senha. Cadê eu aqui? Chega essa hora, começa a dar fome, o cara começa a tremer. Clica no assinar, ele vai assinar o seu documento, correto? Se eu clicar, daí ele vai fechar esse cadeadinho, reparem, ó. Agora, o cadeadinho está fechado, ó. Quer dizer que está assinado. Se eu vier aqui protocolar, eu protocolo de verdade, né? Então eu não vou clicar em protocolar, porque senão o juiz vai... E às vezes acontece, né? Porque
Eu gosto de ficar testando. Esses tempos atrás, não foi no PJE, foi no outro sistema, eu protocolei lá. Eu tive que pedir desculpa, foi sem querer, etc. Um colega de Recife pergunta se, para peticionar, fazer tudo isso, ele tem que estar com o token plugado. Seria bom reforçar que precisa estar. Veja bem, o que acontece? A ideia é que o token esteja sempre colocado na máquina. Porque toda hora que você for assinar o documento, você vai precisar fazer acesso ao token. Para fazer o login, você vai ter que fazer acesso ao token. Então, na prática, o que você vai fazer? Vou entrar no PJE, coloco o token ou a carteirinha, quem tem o certificado na carteirinha, faz o login e deixa ali. Toda vez que você for assinar, for fazer algum tipo de operação que necessite do certificado digital, ele vai acessar a sua carteirinha. Então, deixa a carteirinha ali, terminou, fechou o PJE, arranca a carteirinha e vai para casa, tá? Tomar cuidado com essa questão de carteirinha aí, carteirinha ou token, porque a gente não uma questão interessante, né? A gente deixa de ser advogado hoje se você não tiver o certificado digital, você não consegue advogar, você não consegue nem entrar dentro do sistema. Quer dizer, é uma nova realidade que a gente tem que começar a tomar cuidado. Eu sou meio desmiolado às vezes. Antigamente eu tinha carteirinha, o certificado digital na carteirinha, eu ia fazer uma audiência e esquecia na vara. E daí, como é que peticiona? É uma questão de disciplina para a gente tomar cuidado. Tranquilo, inicial? Basta tomar esses cuidados, são cuidados que a gente procura orientar para evitar algum tipo de problema que já foi identificado. E esses problemas estão sendo corrigidos com o tempo. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui o nosso sisteminha. É que ele carregou uma coisa que eu vou sair tudo de volta aqui. Vou sair tudo de volta e entrar de novo, porque ficou um rabinho ali para trás. Não custa entrar de novo. Então, TRT9, novamente, entro lá no site do PJE, acesso com o certificado digital, vamos lá, acende a vela e vamos lá. Não esquece do nosso Lego, entrar, vai aparecer aqui embaixo provavelmente, digito a minha senha, e vamos continuar usando o sistema. Veja bem, distribuir uma inicial. Trazer esse processo para o meu acervo. Só que antes, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma olhadinha no processo, né, para saber o estado do processo, ver o que está acontecendo, o que foi juntado documento. Eu consigo ver qualquer processo. Porque o processo tem aquela questão de publicidade do processo, o Estatuto da OAB prevê a possibilidade do advogado acessar qualquer processo sem procuração. Então, eu posso chegar aqui, ó. Processo, pesquisar, consulta de processo terceiro. Vou dar uma olhada no processo dos colegas, ver o que tem lá. Consulta o processo terceiro, digita o número. Essa opção por advogado aqui não está funcionando. É só pelo número. Então, eu venho aqui e digito um número. Então, vamos lá, 000 2155. Cadê o meu número, minha cola aqui? 93, 2013, 090128. Pesquisar. Então, eu consigo ver o processo, qualquer processo que não esteja em segredo de justiça. Correto? Então, está lá, ó. Aparece o Bob Esponja, é um processo lá de Cascavel, do sindicato, tal, quarta vara de Cascavel. Clico no Bob Esponja e vejo o processo. Vamos dar uma olhada no processo e acostumar com o que seria a visualização dos autos, né? A gente estaria acessando os autos virtuais desse processo. Tá? Aguardando a resposta, toma o café, dá uma olhada se a vela está acesa e vamos lá. Você vê, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né? A segunda maior cidade do Brasil. Imagine quem está lá no meio da Amazônia, lá, com a internet a lenha, né? Nossa. Não, é verdade. O pessoal mais antigo vai lembrar daquela internet que fazia aquele barulhinho do modem. Existe no Brasil ainda isso. Então é uma questão extremamente séria que tem que ser tratada aí na sequência. Tá, mas não vai me travar agora, né?
É lei de Murphy, né? Eu testei tudo antes, funcionou tudo. Agora chega na hora de usar. Vamos fechar aqui e tentar entrar de novo. Senão eu entro no meu ali. Ó, entrei no processo. Veja bem, é um processo com um assunto só. O que é? Uma carta precatória, certo? Do sindicato contra o Banco do Brasil. Estou vendo o processo. Reparem, o sindicato, Banco do Brasil, isso aqui está errado, sempre aparece suspenso. Não se preocupe, o Banco do Brasil está suspenso na Receita Federal. Quer dizer, todas as empresas estão aparecendo como suspensas. O advogado está desesperado, porque ele está entrando e acha que está suspensa já a empresa, já está quebrada. Não, sempre vai aparecer essa questão de suspenso aqui por enquanto, certo? Detalhe, eu não sei exatamente qual foi o critério adotado, mas eu posso navegar o processo aqui, ó, nessas páginas do processo, só que ele não tem uma identificação sequencial, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma coisa meio esquisita para a gente trabalhar no dia a dia, porque se eu tiver que fazer uma referência a essa intimação aqui, por exemplo, eu tenho que falar assim, conforme identificação do ID número 483.248. Quer dizer, isso é totalmente complicado, né? Até porque os números, se vocês repararem, eles não seguem uma ordem. É conforme o documento entra no sistema, ele vai pegando um número do sistema. Ele não vai ter a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem que fazer a referência ao documento por esse ID. E se esse ID contiver um documento, a gente já vai ver, um documento de mais de uma página, você tem que fazer assim, conforme documento ID número 428.000, não sei o que lá, página 3. Tá? Então, isso vai bem contra o que a gente está acostumado, principalmente no papel, que você vai fazer referência a folhas tal. Tá? Infelizmente, hoje, eu tenho que fazer referência conforme essa lógica. E aqui eu tenho, ó, petição inicial. Clicar aqui no Bob Esponja, eu vejo a petição inicial, tá? Aqui é um documento que foi mandado só, né? Não tem a petição inicial não tem a inicial da precatória. O despacho do juiz, eu vou clicando aqui, vou vendo os documentos, né? Designes e audiência para inquirição da testemunha. Está aqui o processo para eu acompanhar. Tá? Se eu quiser ver esse documento, o que eu faço? Clico no ícone do PDF, abro o documento e vejo o documento, certo? E vejo o documento, está aqui, foi uma distribuição, etc. Está aqui o documento. Tá aqui. Aí é uma questão processual, o que quer dizer, tal, não é nosso objetivo, e você vai fechando a janela. É bom de ver o processo assim? Meia hora depois está com ler, né? Abre, fecha, clica, fecha, fecha, fecha. Abre, clica, fecha. Hoje, a maneira mais intuitiva de se ver o processo é fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu vou clicar aqui e depois a gente continua vendo enquanto carrega. É baixar os documentos em PDF. Ele vai gerar um PDF só do processo inteiro. Aí você abre o PDF no seu computador e vai vendo o documento como se fosse o seu caderno processual. Eu não acho intuitivo ficar abrindo e fechando, porque você abre e tem que ficar fechando um monte de janelinha. Aí, meia hora depois você não aguenta mais. A solução é o quê? Faz o seguinte, é a coisa mais tranquila de se trabalhar, que é fazer o quê? Abrir... É com cerveja essa? Não. É trabalhar com 2 monitores. Um monitor você tem o PDF do processo, e no outro monitor você vai digitando a sua defesa. Tá? É o investimento mais legal que você vai fazer no processo eletrônico, é trabalhar com 2 monitores. A hora que você trabalhar com 2 monitores, você nunca mais vai trabalhar com um só. Eu já estou vendo lá no Paraná a gente trabalhando com 3. Eu falei, os caras estão loucos, daqui a pouco eles estão trabalhando. Porque o cara abre o processo num, abre o documento no outro e peticiona no outro. Dá para fazer? Dá. Certo? Então veja lá, vamos baixar o documento, o PDF. Contaram para o pessoal lá que o advogado gosta de ver o processo de trás para frente. Então tem a opção aqui
de eu gerar um PDF de trás para frente. Olhar os autos em papel de trás para frente é uma coisa, olhar o PDF tudo de trás para frente é outra coisa. Então, usem a opção crescente, quer dizer, da inicial para a última página. E gerem um PDF, tá? Clica aqui em gerar o PDF, correto? Vamos lá. Gere o PDF e clico em abrir. Eu vou abrir esse documento aqui. Está aqui o documento. O que ele vai me gerar? Ele gera um índice aqui. Eu quero ver, esse despacho aqui. Eu clico no despacho, ele me manda o despacho aqui, ó. Não visualizo de ofício a hipótese. Quer dizer, olha como ficou o processo eletrônico, né? O formalismo, aquela questão de... Não. Aquela questão de, o timbre, ó, isso aqui é um despacho do juiz, ó. Tá vendo o jeito que aparece aqui, ó? Não visualizo de ofício a hipótese de prevenção, não sei lá. Não tem aquele formalismo, excelência, aí o pessoal coloca lá. Se isso está certo ou está errado, eu não sei. Veja bem, e aí você pode ver o documento. Está aqui, ó, uma certidão. E aqui eu tenho, ó, se eu tiver que fazer uma referência a essa página, como é que eu vou fazer? Conforme ID número 550-662, página 1. Ou, aqui não tem nada, mas se fosse alguma coisa, seria 550-662, página 2. O próximo, conforme despacho de folhas, não tem folhas, conforme despachos do ID 632-865, página 1. Tá? Você tem que ir fazendo dessa maneira, essa maneira mais intuitiva de se visualizar os autos. Não tem outra maneira assim que eu acho confortável de visualizar os autos. A maneira mais tranquila é essa. Detalhe, aí você fecha tudo, né? E você pode salvar esse PDF, levar no tablet, levar no avião, você vai estudar para casa, gera o PDF. Essa lista de impressão de documentos, ele vai me listar todos os documentos que tem no processo. Só isso. Esse paginador, não sei se a doutora Ana que está ali, a senhora já conseguiu descobrir como isso funciona? Eu não. Eu não entendi até hoje, então eu não consigo explicar como é que usa isso, porque eu não sei como é que usa isso. Tá? Não tem lógica, o pessoal do tribunal não consegue me explicar, a doutora Ana diz que é mais ou menos, então não use. Tá? Gere o download em PDF e veja o processo, ou se for uma coisa mais pontual, vá direto nos autos aqui. Tá? E aqui, essa maneira de eu de eu verificar os autos. Tá? Reparem, eu só estou vendo esses autos. Então aqui, ó, vou mostrar aqui entre processo e audiência, quando for um processo meu, eu vou conseguir peticionar. Quando eu só estou vendo, não vai habilitar a função para eu peticionar nesse processo. Depois eu mostro como é que dá para fazer. Tá? Mas nesse momento eu só estou vendo o processo. E aqui eu consigo ver. Audiência, quando que tem audiência aqui? Tem no dia tal de 2013, setembro, beleza, está aqui a audiência. Expedientes de cartório, foi mandada intimação pelo correio, posso ver aqui no Bob Esponja, consigo ver os expedientes de cartório, correto? Característica do processo, se tem segredo de justiça, se tem justiça gratuita, etc. Perícia, tem uma perícia marcada? Não tem perícia marcada nesse processo. Processos associados, é uma carta precatória, e aqui eu tenho os processos originários da carta precatória, né? Antes de sair a carta precatória, tem uma carta precatória para cá, outra para cá, eu consigo, clicando no Bob Esponja, ver as outras cartas precatórias que são vinculadas a esse processo aqui. Tá? Uma coisa interessante, né? O pessoal fala, mas dá para ver o processo de todo mundo? Dá. Dá para copiar? Dá. Pô, é uma coisa que até eu acho que a gente tem que começar a discutir, né? Eu acho isso complicado, porque esses dias eu tive a sorte, que eu seja, de conseguir uma liminar interessante lá no Projude, o que tem de advogado se habilitando no processo. Aí eu falei, vou dar uma olhada nos processos desse advogado. Não é que o cara pega a petição igualzinha
e copia a petição inicial igualzinha, só muda a qualificação, hein? Coloca. Aí, cabe direito autoral de petição? Pois é, né? Teoricamente não, mas eu acho que está na hora de começar a ver isso, porque tudo bem, petição de juntada é uma coisa, agora o cara pegar minha inicial de 30 páginas, igualzinha, será que não tem direito autoral disso aí? Pô, eu estudei para fazer aquilo lá, o cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V, tá igual, mas pelo menos me ligue, diga obrigado, ou mande um vinho para mim, pô, faça alguma coisa, né? Diga que me ama, alguma coisa, mas pô... Não, mas são questões que hoje o processo eletrônico eu posso pegar o processo que eu quiser e baixar inteiro, copiar inteiro, fazer o que eu quiser, pintar e bordar. Mas não é nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é a vida como ela é, dá para copiar. Acesso de terceiro mostra lá, ó, toda vez que eu entro no processo, fica registrado que eu entrei no processo, tá? E aqui eu tenho, só um pouquinho pessoal, vamos... eu tenho aqui a movimentação processual, como eu falei, a parte vai conseguir ter, só um pouquinho, vai ter aqui, ó, movimentação processual e despacho do juiz. Resolução 121 do CNJ diz que isto é público, então a consulta pública, lá no começo vai ter uma tela exatamente igual isso aqui, e está aqui o Bob Esponja para ver o despacho do juiz, etc, eu consigo acompanhar o processo assim. Veja bem, essa é a maneira de visualizar o processo. Vi, peguei, cobrei, quanto que eu cobro essa ação? Aí um parênteses, né? Campanha de valorização dos honorários, né? O pessoal fala, exemplo, uma vez eu tive um problema, né? Cobrei lá 3 mil, né? Foi mais ou menos isso, para fazer um divórcio consensual no cartório. Aí liguei para a pessoa, né? Pô, mas você vai fazer, não vai? Não, tem um outro advogado que vai fazer por R$200. Aí o advogado chega para mim um dia no curso, não, mas porque o scanner é caro, custa R$1.000 o scanner. É caro ou não? Eu com um divórcio comprava 3, ele ia ter que fazer quantos divórcios para comprar um scanner? 5. Então essa questão de, a gente tem que começar a ponderar que computador de 3 em 3 anos você tem que trocar, scanners tem que comprar, 2 monitores tem que comprar, certificados tem que comprar, isso é custo. Custo é igual honorários condizentes com isso, né? Agora, essa questão de honorário é delicada. Então, verifiquei o processo, peguei a ação, vou pedir habilitação. Então, vem aqui, ó, painel, vamos voltar para dar uma limpada nessa tela. O que eu faço? Processo, vou pedir habilitação. Eu quero que a partir de agora, esse processo seja meu. Então, eu vou entrar lá, o Banco do Brasil, lá o réu, né? Eu sou advogado do Banco do Brasil, vou pedir habilitação nesse processo para ele começar a aparecer no meu acervo. Como é que eu faço? Processo, outras ações, solicitar habilitação. Do réu, do autor a gente viu, é no momento da distribuição ou depois tem que diligenciar com o cartório. Veja bem, aqui tem uma pegadinha, tá? Uma pegadinha que, puxa vida... Eu me bati com essa, não sei se a doutora Ana se bateu também. Veja bem, peguei um processo, vou pedir habilitação. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 3, 2, 6, opa, 0 a mais. 3, 2, 6, 93, 2013, 090595, pesquisar, tá? Ela aparece aqui o seu processo, eu consigo o quê? Petição avulsa. Eu consigo me habilitar nesse processo aqui. Consigo? Consigo. Como é que eu faço a habilitação? Veja bem, antes disso daí, eu quero comentar uma questão que é a pegadinha. Se eu digitar o número aqui, clicar em pesquisar e não acontecer nada, isso cai na prova, tá? O que é que está acontecendo? Não aparece nada. Não. Sabe o que acontece, doutor? Eu estou pedindo habilitação, mas se já tiver advogado tanto no autor quanto no réu, ele não vai aparecer esse número de processo aqui. Ele não aparece nada.
e não dá uma mensagem para o doutor, por exemplo, o número está errado, ou, doutor, já existem advogados habilitados nesse processo. Isso aqui, essa habilitação, na parte ré, só vai funcionar se as partes não tiverem advogado. No nosso exemplo, via de regra, na parte ré, não tiver advogado. Então, se você digitar e não funcionar isso aqui, dá uma olhadinha no processo se já não tem advogado. Às vezes o advogado não sabe usar o sistema direito, ou sei lá o que acontece, vem ali e se habilita, quero me habilitar para ver o processo. Ah, não vou pegar essa causa, procura o doutor. O doutor vai digitar ali e não vai conseguir fazer. Como é que o senhor vai fazer daí? Com o cartório. Não tem como mudar isso aqui pelo sistema. Então, se digitar e não acontecer nada, saibam que já tem advogado. Nesse exemplo que eu tenho aqui, ó, eu digitei esse número, petição avulsa, o que eu faço? Posso me habilitar pela Marilene? Ó, estou tentando selecionar. Não, por quê? A Marilene já tem advogado. Aliança tem? Não. Então eu seleciono e vou passar a ser advogado da aliança. Se a aliança já tivesse advogado, você não chega nessa tela, só que não dá mensagem de erro, ele não te avisa. Você tem que adivinhar. Lembra da vela? Serve para essas situações também. Quando você não sabe o que está acontecendo, você olha na vela e remete ao mundo espiritual. Tá? Então, veja lá. Aqui eu tenho a opção, declaro que vou juntar a procuração agora ou declaro que vou juntar depois. Tá? Vou dizer, nesse exemplo, vou juntar agora. Próximo. Tá? E aqui, vou ativar aqui. Aqui eu tenho que fazer o quê? Fazer uma petição aqui, dizendo, ó, excelentíssimo doutor, eu quero habilitação. Fazer um requerimento de pedido de habilitação, uma petição. E como eu dei o exemplo, eu junto a procuração aqui, igual a gente fez. Adicionar, vou lá, junto a procuração e clico em assinar digitalmente. Quando eu clicar em assinar digitalmente, automaticamente, para mim, que estou assinando, o processo vai aparecer no meu acervo. Automático. Apertou o botão, já aparece no acervo. Tá? Porém, tem dois cuidados que a gente tem que ter assim. Primeiro, aqui, quando você escolher aqui, não faça contestação aqui. Coloque manifestação, tá? E faça o pedido de habilitação. E depois que aparecer no teu acervo, você vai lá já, vamos ver, e protocola a sua contestação. Por quê? Porque senão tumultua a questão do advogado, do cartório, porque está escrito com manifestação, com contestação, com pedido de habilitação. Então o certo é, primeiro pede habilitação, depois faz a manifestação, a contestação no exemplo. Se não tiver, a gente já vai ver como é que não funcionou nada disso, e eu preciso peticionar, a gente já vai ver como é que faz. Estou tentando dar a lógica de como fazer certo. Primeiro pede habilitação, depois faz a contestação, já mostro como. Detalhe, falei que vai ser automática a habilitação, e vai. Para quem? Para mim. Eu estou assinando digitalmente aqui, para mim é automático, mas eu trabalho com o doutor, né? Como é que eu habilito o doutor? Eu tenho que colocar aqui no meio da minha petição, quero também que habilite o doutor XYZ. Número da OAB? Não, número do CPF, porque o cartório habilita o CPF. Então ajude o cartório já colocando o número do CPF. E aí o cartório que vai ter que ler essa petição, ver lá que tem o pedido de habilitação do advogado XYZ e fazer a habilitação. Para mim é automático. Para os outros advogados que eu queira habilitar, somente via cartório. E se depois eu tiver que habilitar, esqueci de habilitar o doutor ABC, ou eu faço uma petição e vai para o cartório habilitar, ou eu ligo para o telefone para o cartório habilitar. Então, de qualquer maneira, se eu não habilitar agora, vai ficar para o cartório. Então, quer dizer, virou um congestionamento no cartório, né? Então, quer dizer, eles têm que ter um funcionário lá só para tratar dessa questão de habilitação de processo de advogado. Quando que eles vão habilitar? Não sei, se o cara foi trabalhar hoje, sexta-feira, dor de barriga, não sei o quê,
Então, ele tem essa questão de habilitação. Beleza? Então, tomar cuidado, a sugestão é tentar fazer o quê? Pegou a causa, já tenta fazer o pedido de habilitação. Já deixa o processo redondo, até que tenha uma função aqui automática de que eu, na hora de pedir habilitação, já escolha quem é que eu quero habilitar. Tá? Isso vai ser numa versão posterior, nós estamos vendo como ele está hoje. Hoje é assim. Beleza? Então, oi. Veja bem, só fazer uma questãozinha, as perguntas depois, até para a gente poder passar para o pessoal que está ouvindo fora, a gente faz todas juntas depois, mas o que o doutor perguntou, só para não deixar sem resposta, o que acontece? O que o doutor perguntou? Se eu estiver pedindo para habilitar um advogado que não quer ser habilitado, veja bem, eu vou pedir a habilitação dos advogados que estão na procuração. Tá? Eu tenho uma procuração para mim e para o doutor. Se é uma questão interna, eu quero habilitar o doutor ou não, mas se ele é procurador, então como é que foi dada uma procuração para ele sem querer? É uma questão daí entre o advogado que trabalhou ou o advogado que está na procuração. Então é uma questão interna do advogado, porque está na procuração, tem um pedido de habilitação assinado digitalmente, não tem como fazer, beleza? 10 perguntas, a gente mata tudo no final aqui. Tranquilo, pedi habilitação, quero fazer a contestação. Como é que eu faço a contestação? Veja lá, vou no painel do advogado, no meu processo, está lá. Quando eu tiver habilitado, nos meus processos, reparem, o que vai ter aqui? Eu vou ter um botão aqui, uma abinha que não tinha quando eu só fui ver o processo, correto? Que é o quê? Anexar petição e documento. O que eu consigo fazer? Clicando nessa aba, certo? Eu venho aqui e escolho. Depois eu arrumo isso aqui. Eu escolho, vou fazer, por exemplo, a contestação. Vou fazer o recurso ordinário, sei lá, aqui recurso ordinário. Então, aqui descrição, recurso ordinário. Todas as considerações que eu tenho aqui, ó, que a gente fez para inicial, valem aqui. Eu tenho que colar minhas razões de recurso aqui, colar minhas razões de contestação aqui e juntar os documentos aqui. Então, estou juntando aqui uma contestação e juntando os olerites, as coisas, etc. É exatamente igual. O cuidado que a gente tem que ter, aconteceu 2 casos essa semana lá no Paraná, é o seguinte. Evite gravar aqui no momento da contestação. Use essa função, assinar e anexar ao processo. Tipo, por quê? Porque às vezes deu erro, porque não consegui descobrir ainda. Mas deu erro, o cara clicou, anexou, não anexou, tá aquela discussão, fez, não fez. A lógica é a mesma, tenta fazer certinho a petição lá, traz por ordem, evita mexer, faz os documentos numeradinho, 1, 2, 3, 4, 5, confere os documentos antes de juntar, junta, dá uma olhadinha aqui se vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá tudo certo, e clique em assinar e anexar ao processo, tá? Juntei a contestação. E mais uma coisa, vá no processo e veja se está juntado com o cadeadinho fechado. Tá? Tome essa precaução, porque já vi cadê juntar e não juntar. Agora, e daí? Deu revelia. Como é que faz para provar que juntou, que não juntou? Tá um maior bufufu. Então, para evitar isso aí, faz o seguinte, junta aqui, vai no processo e confere para ver se está lá com o cadeadinho fechado, que nem a gente viu, tá? Para evitar que você seja pego de surpresa. Beleza a contestação? Então, lá, peticionando nos meus processos. O que aconteceu? Nada disso serviu. Por quê? Porque eu peguei a causa hoje, agora, sei lá, e só o doutor está habilitado, e o doutor está em Paris agora, que ele tirou férias em Paris, está 30 dias lá em Paris,
e eu preciso fazer a contestação, e eu não estou habilitado. Como é que eu faço? Não vai aparecer no meu acervo, não vai aparecer o botão lá do anexar a petição de documento. O que tem? Tem o seguinte, ó, processo, outras ações, peticionamento avulso. Isso é uma funcionalidade que faz o quê? 1 mês, mais ou menos, que existe. Antigamente eu não conseguia, simplesmente eu não peticionava, não tinha como fazer. Hoje eu tenho essa possibilidade, eu consigo peticionar dessa maneira avulso, por exemplo, intervenção de terceiro, o sindicato precisa falar, o advogado, por exemplo, não está habilitado e precisa juntar contestação, aí vai depender, vai ter que juntar a renúncia, vai ter que juntar a parte que quer trocar de advogado, notificou, não estou habilitado, eu uso essa função. É exatamente igual, eu venho lá, processo, outras ações, peticionamento avulso, e faço o seguinte, digito o número do processo, certo? Estou mostrando para vocês, digito o número do processo, 090595, pesquisar, aqui ele não vai dar o erro, ele sempre vai aparecer, aparece petição avulsa, eu venho aqui e faço o que eu quiser, peticiono o que eu quiser. Detalhe, só tem uma coisa, aqui só tem 2 opções, contestação e manifestação. Então, vou entrar com recurso ordinário, só pode ser manifestação. Então, você vai colocar aqui, manifestação, RO, né? Eu vou fazer RO, mas escreva, recurso ordinário, tá? Eu consigo peticionar em qualquer processo que não esteja lá em segredo de justiça, eventualmente, porque senão eu não consigo ver, dessa maneira, utilizando essa ferramenta do peticionamento avulso, correto? Então, veja bem, o que mais que tem no PJE? Na prática, o que a gente vai usar? Vocês vão usar painel, que você vai localizar os seus processos e as suas intimações, e você vai usar essa opção aqui, processo. As outras abas existem, nós vamos ver, mas elas não têm uma funcionalidade assim para o dia a dia, certo? Então, a gente vai dar uma olhada. O que a gente não viu desse sistema? A gente tem aqui, ó, novo processo incidental. É exatamente igual às telas, só que eu tenho que colocar aqui a distribuição por dependência. Estou distribuindo lá por dependência de qual processo? Coloco aqui a distribuição por dependência. Tá? As outras funções a gente viu aqui. O que mais que eu tenho aqui? Atividades, assinar documentos pendentes. Eu digo o seguinte, existe essa funcionalidade? Funciona? Funciona. Eu recomendo evitar usar, porque eu prefiro o seguinte, faz um processo, assina um, confere um. Qual que é essa lógica do assinar documentos pendentes? Você junta 10 defesas, vem aqui, assina o protocolo às 10 de uma vez só. Pô, está dando problema de uma por uma. Se eu vou fazer de 10 em 10, tá, pô, vamos ser prático, né? Faça um, protocole um, confira um, tá? Isso aqui vai funcionar, funciona excelente, mas hoje não, certo? Pauta de perícia, ele vai me dar a pauta das minhas perícias. No meu exemplo aqui, eu não tenho nenhuma, certo? Audiência e sessão, mesma coisa. Ele vai me dar as pautas de audiências. Posso confiar plenamente nisso aqui? Por que não? Veja só, eu tenho um processo só aqui, né? Então, eu quero ver o meu processo de Araucária, né? Um processo que teve uma audiência realizada, foi realizada, certo? Então, eu estou pesquisando aqui as audiências. Pesquisar. Ele tinha que achar a minha audiência, porque realmente está lá, foi feita. Ele não acha. Então, sei, está aqui, não estou criando, acontece, ele não acha. Então, controle, assim como os prazos, as suas perícias e as suas audiências,
levando em consideração o despacho do juiz. Não confie cegamente no sistema, porque você pode ser de alguma maneira ou outra, algum bug, alguma questão que aconteça, você pode ser induzido ao erro, depois dá mais trabalho você discutir se foi culpa do PJE, se foi culpa tua, enquanto isso o direito da parte está complicado. Tá? Então, está aqui mostrando que não funciona em todos os casos, tente comprovar separado. Pessoa, advogado, alteração de dados cadastrais. Eu consigo mudar os meus dados lá, né? Telefone, e-mail, posso mudar aqui, tem algumas coisas que não dá para mudar. Tá? Por exemplo, o sexo aqui não dá para mudar ainda, tá? Então, se alguém está querendo, entra com a ação, depois muda no caminho, aí aqui não dá ainda, né? A gente brinca, mas vocês perderam, eu sou um pouco assim, meio despachado, mas lá uma vez eu vi um juramento que apareceu assim, chamaram lá Cláudio, aí subiu Cláudio, era um loirão que era bonito de ver, e era o Cláudio. Então hoje, sexo é uma questão mais de orientação do que de outra coisa, né? Isso aqui não dá para mudar hoje. Eu consigo mudar o quê? O meu endereço, o meu e-mail, o meu telefone, né? São meus dados pessoais aqui, correto? O que vocês devem ter, a doutora Ana depois me corrija se eu estiver mentindo, que não foi implementado lá no Paraná, é o escritório do advogado. Não sei se você tem aqui, tiraram também? Porque deu alguns probleminhas, né? Deu pessoal, bastante. Lá no Paraná a gente não conseguiu nem implementar. Só que daí o que aconteceu? Ficou essa questão aqui, ó, do assistente do advogado para trás. Então, dá para cadastrar? Dá, mas não use o assistente do advogado, está aqui a doutora Ana, é um só para cada, tente fazer o beabá, né? Tipo aquela coisa que quem joga futebol aqui, sabe, vamos fazer 1, 2, jogar simples, tal, tente fazer dessa maneira, não invente, não está maduro ainda essa questão do escritório do advogado, do assistente do advogado, então evitem usar essa funcionalidade. Puxe minhas assinaturas. Para que serve isso aqui? Eu não sei exatamente como é que funciona aqui no Rio, em cada estado leva a metodologia, mas lá no Paraná a gente conseguiu, nos sistemas que tem lá, que se mande um e-mail junto, quando houver uma expedição de intimação e quando houver abertura automática do prazo. Tá? Então saiu lá uma intimação para mim, aqui no processo vai um e-mail para mim, ó, tem uma intimação lá para você. Ah, não vou abrir porque eu vou para a praia hoje. Passou 10 dias, ela abre automaticamente, eu recebo outro e-mail, dizendo, ó, abriu o prazo lá para você, vai lá ver. O PJE não faz isso. Ele não manda esse e-mail, que é uma reivindicação já antiga, foi a primeira coisa que eu fiz quando peguei o PJE, foi reclamar disso aqui, comentar que tinha que ter essa funcionalidade, porque ajuda um monte. Principalmente no começo, quando você tem poucos processos, depois, como eu falei, você vai entrar nisso aqui todo dia, o dia inteiro, daí não precisa mais o e-mail. Para o ajude, por exemplo, eu nem vejo mais e-mail, porque eu vejo todo dia o sistema mais de uma vez. Agora, no começo, quando você tem poucos processos, isso ajuda um monte. Ou quando você tem um processo em outro estado, que você não precisa ficar entrando naquele PJE ou no sistema de processo eletrônico. Aqui não manda. Qual que é a solução? A solução é cadastrar o processo no push. O processo no push, ele vai mandar qualquer movimentação que ele tenha, ele vai te mandar um e-mail dizendo, ó, teu processo movimentou. Mas ele vai mandar de todas as movimentações. Então, foi para o contador, ele manda um e-mail. Foi para não sei o quê, manda outro e-mail. Vai para não sei onde, ele manda outro e-mail. Quer dizer, para o começo vai resolver o nosso problema. Vai chegar uma hora, se tiver tanto processo, vai receber tanto e-mail, que você vai parar de ver. Então, enquanto a gente não consegue implementar essa questão do e-mail, coloquem essa questão do push. Como é que você faz? Digita o número do processo aqui, incluir, ele joga para baixo aqui, eu pôr todos esses processos que eu tiver aqui, e não precisa ser meu, eu não preciso estar habilitado no processo, ele vai mandar o e-mail para simples acompanhamento. Cuidado, tanto o e-mail do aviso da intimação, quanto o push são informativos. Se você por algum motivo não receber esse e-mail, o teu prazo vai abrir, vai se encerrar, e você vai perder o prazo, porque é informativo. Então, não confie plenamente nesse e-mail, principalmente o pessoal mais novo, por exemplo, não sei se o pessoal ainda usa a conta do Hotmail, né? O Hotmail costuma mandar para o lixo, né? O advogado só vai na caixa de entrada, a intimação lá do PJE está no lixo,
E o cara não vai no lixo ver se tem intimação. Então tem que tomar esse tipo de cuidado aí, que é questão de informática, mas dá para usar plenamente isso aqui. Hoje é recomendável usar, principalmente pela quantidade pouca de processos que a gente tem. Veja bem, para terminar, né, tinha que dar um erro novamente, né? Acende a vela novamente, faz oração, entra de novo. Por isso que eu gosto porque a doutora Ana às vezes reclama, né, o pessoal acha que a gente inventa, né? Vocês viram aqui que só nesse treinamentozinho aqui de 2 horas caiu 2 vezes o sistema, né? Então isso acontece, não sei. Então vamos lá, vamos só entrar, só para dar uma batida final aqui, ver se ficou, para a gente ter aí pelo menos 1 horinha aí para tirar dúvidas. Detalhe, questão de dúvidas, eu só vou embora às 7 horas da noite. Então se alguém quiser ficar aqui até às 7 horas da noite, a gente senta e vamos resolver o problema. Então vamos lá, entrando novamente. Veja só, a gente viu todos os botões que tem no PJE. O PJE hoje é só isso. Ele não tem mais nenhuma funcionalidade, a gente viu tudo que ele propõe, tudo que ele dispõe hoje. A gente tem um probleminha no Paraná que o pessoal começa a comparar os sistemas, né? A gente tem um escritório digital lá, que é um sistema que os advogados gostam muito no Justiça do Trabalho, que tem uma série de funcionalidades. Às vezes chega no curso lá, daí o pessoal começa a chegar uma hora, mas não tem isso, não. Mas aquilo, não, aquele, não. O sistema é só isso, ele vai evoluir. E tomara que a gente consiga participar ativamente dessa evolução para primeiro resolver os problemas e depois trazer essas funcionalidades que existem nos outros sistemas para esse tipo para esse PJE aqui, beleza? Sei como é que o João quer fazer, questão das perguntas, não sei se a Ana vai fazer, então vamos lá. Aproveitem, é R$10 cada pergunta, está em promoção hoje, aproveite que... E está abaixo da tabela do OAB, né? Eu estou fazendo errado. Bom, já que a gente gostou, vamos bater palma para o nosso professor, que foi muito bom, né?